cacique Uratau Guajajara. O cacique está representando as comunidades indígenas e líder da aldeia Maracanã. Representando a cultura indígena e as mulheres indígenas brasileiras, a Chavante Júlia. Representando as comunidades de matriz africana e terreiro e o movimento Mulheres de Axé, Márcia Moura. Representando as comunidades cigana, etnia Calon e a IDAESC Brasil, Instituto de Apoio à Comunidade Cigana no Brasil, cigano Juscelio Fernandes. Representando a Secretaria Municipal de Cultura, o senhor Iago Feitosa. Representando a CCIR, Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, professor e doutor de História Comparada pela UFRJ, conselheiro estratégico do CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o Babalaô, Ivanir dos Santos. Representando o Poder Legislativo Federal, mandato do deputado federal Henrique Vieira, ativista de direitos humanos, a senhora Andressa Silva. Representando o Poder Legislativo Estadual e a Comissão Frente Permanente Cumpra-se da Alerj, mandato do deputado estadual Carlos Mink, a senhora Lohama Machado. Representando a Secretaria Municipal de Ação Comunitária, o senhor Gabriel Fraga. Representando a Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, do secretário Filipinho Raves, o senhor José Renezito Ribeiro. Está por aí? Como ele não chegou, eu que faço parte da Secretaria de Trabalho e Renda, vou representar até a sua chegada. Para a leitura sobre o histórico da Ubraspot, o senhor Babá Ogum Benican Oliveira. Boa tarde a todas, a todos. Eu estou muito emocionado com o dia de hoje, porque hoje é o dia em que a gente visionou, a gente ousou sonhar, né? E ter aqui à mesa professor Ivanir, a quem eu admiro tanto, a quem a gente tanto aprende, né? Eu diria que essa mesa aqui são griots vivos, né? São livros vivos, são grandes griots, como o mestre Urutau, gratidão, o senhor é um grande griot, nos ensina muito também, como a professora Júlia Chavante, Otomorim Orium, é o nome dela indígena, é também uma grande griot, com quem a gente aprende muito. Nosso querido cigano Juscelio, não teria pessoa melhor para estar nessa mesa, e é um de nossos conselheiros, assim como o Otomorim Orium. E a nossa querida Andressa, que representa aí o Legislativo Federal, mas também uma mulher ativista, uma mulher do movimento negro, uma mulher que está à frente aí de grandes lutas, que a gente está sempre junto, tá? Falando sobre a Ubraspot, ela nasce de uma ideia somente para povos tradicionais, que era o Instituto Mogi Baxé. A gente fez uma repaginada, uma reestruturação, tanto institucionalmente no nosso CNPJ, quanto na nossa diretoria. Hoje a gente tem uma diretoria que a gente chama de diretoria compartilhada. Ou seja, nessa diretoria a gente tem lideranças de comunidades indígenas, a gente tem lideranças de comunidades ciganas, a gente tem lideranças de comunidades de terreiro e matriz africana, e a gente vai caminhando para ter mais lideranças de povos quilombolas, de povos ribeirinhos, de povos caiçaras, cada vez mais nessa empreitada. Então, passa a ser, sai de Instituto Mogi Baxé, Quilombo Social Carolina Maria de Jesus, passa a ser o Ubraspot, União Brasileira dos Povos Originários e Tradicionais, eu diria, das comunidades originárias e tradicionais. Então,
Trata-se de uma OSC, uma organização da sociedade civil, é dedicada à luta, à defesa e à promoção dos direitos humanos, sociais e culturais fundamentais das comunidades indígenas, das comunidades tradicionais, conforme definido no Decreto Presidencial 12278, 2024, e 640, de 2007, das populações, e também defendendo aí os interesses das populações marginalizadas. Eu lembro que quando eu pisei nesse chão pela primeira vez, nosso querido Cacique Urutau me disse assim: a gente não precisa de apoiador, a gente precisa de apanhador, porque essa aldeia é uma aldeia de resistência. Essa aldeia está há décadas resistindo aqui e acolhendo comunidades indígenas que vêm de todos os cantos por questões diversas, ligadas a conflitos de terra, ligadas a conflitos culturais, ligados ao racismo, que também os atravessam, ligadas a tantas outras coisas, a tantos outros contrapontos, porém, que atravessam os corpos indígenas. Então, eu queria só agradecer ao meu querido Cacique Urutau Guajajara por abrir a Aldeia Maracanã para esse evento, por fazer parte, inclusive, do nosso conselho, minha querida professora Otomori Orium, meu querido professor Ivani, meu professor eterno, nosso professor eterno, né? E a gente está lá na caminhada juntos e misturados. Minha querida Andressa, a quem admiro de longas datas, né? Até nas horas difíceis, ela que segurou a minha mão ali, então teria que estar aqui com certeza pessoas que estão torcendo pela gente. A nossa missão é contribuir para a defesa de direitos humanos, culturais, fundamentais, para o combate às desigualdades sociais, ao racismo estrutural, às formas correlatas de discriminação contra comunidades originárias, tradicionais, de matriz africana e as demais populações marginalizadas, além de difundir e valorizar a cultura, a memória, a identidade, a ancestralidade e buscar soluções de desenvolvimento sustentável para a sociedade e para essas comunidades. A nossa visão é ser uma instituição de referência na promoção, na difusão da cultura, da memória, da identidade e ancestralidade das comunidades originárias e tradicionais, e pela busca também de soluções sustentáveis para uma sociedade justa e equânime. Nossos valores são o respeito às diferenças, à diversidade, principalmente à vida, valorizando a dignidade humana, a coletividade, a irmandade, a fraternidade, a sede por justiça social e a resistência, que é o que essa aldeia nos ensina todos os dias. E a salvaguarda das tradições e da ancestralidade de matriz africana, como é o exemplo dos nossos griots, dos nossos livros vivos aqui que estão para contar essa história. Eu queria que cada um desse uma palavra, mas teria que vir aqui porque a gente não tem um microfone sem fio. Começar aqui pelo nosso querido anfitrião, Cacique Urutau Guajajara. E logo depois tem mais apresentações. Zanakaru Kutiwa, Herero Urutau, Tuchau Takohau Maracanã, Urumui Maerê, Língua e Cultura Tupi-Guarani, AICER, Universidade Indígena, Takohau Maracanã, Rio de Janeiro, Pirra. Eu sou Urutau Guajajara, cacique da Aldeia Maracanã, e professor de Línguas e Cultura Tupi-Guarani, num curso aqui, que só tem aqui na Universidade Indígena da Maracanã. Não tem lá no Enfixo, Guarani não tem, como também não tem Urubá, também não tem línguas de matriz africana. E nas universidades do Brasil inteiro não tem nenhum curso de língua nativa, de língua daqui. Depois de 525 anos de dominação. Então, eu agradeci, Catural Patrua, muito agradecido a todos que estão aqui por esse evento, né? Eu dei Maracanã brigando e recebendo aqui a presença ilustre de todos vocês. Ivani, um grande parceiro aí também, para essa luta também, de muito tempo. Essa luta é muito tempo. A gente tem se encontrado aí nessas mesas de debate aí. Eu lembro da penúltima vez que eu encontrei o Ivani, a gente estava peitando a reitoria, o reitor, né? Medrônio Medralha, alguma coisa assim.
da UFRJ. E o Ivani Romântico querendo que estivesse ali na UFRJ. Cursos. E falar sobre religiões e línguas de matriz africana e de línguas indígenas. Falei, Ivani, você é muito romântico para a gente, nessa terra, para debater sobre o próximo concurso, para que entre professores, esse é um dos únicos. Você não vai ver professores indígenas nas universidades. Professores negros, professores afro-brasileiros, são poucos, mas está andando. A gente tem lutado muito para a reserva de cotas raciais, né, Ivani? Garantir reserva de cotas raciais para quilombolas, indígenas, afro-brasileiros. Isso é uma nossa luta, incansável nossa luta aqui. E é isso, gente. Estou muito honrado, muito grato por estar aqui junto com vocês e somos prestigiados nesse momento. O Aldeia Maracanã, a gente enfrentou um processo muito pesado, isso tem nos tirado muito tempo, e também as escolas municipais, a escola do Rio de Janeiro descobriu o Aldeia Maracanã, então a gente vem trabalhando muito, trabalhando com professores na formação de professores, trabalhando também com ensino fundamental, né? Galera do ensino fundamental, e estão nos procurando muito. Aqui nós estamos próximo da segunda CRE do município, né? Então tem nos procurado muito. Os professores vêm nos procurar aqui e a agenda está muito cheia, a gente vem trabalhando muito. De uma forma muito voluntária, sempre voluntária, porque não só o município, mas como professores e estudantes não tem como financiar a vida deles aqui. Então a gente trabalha de uma forma voluntária. Somos todos voluntários aqui no Maracanã. Mas resistindo. Então, Caturral Poteor, vamos conversar mais um pouco. Acho que quero ouvir Ivani, quero ouvir ali o pessoal cigano. Júlia, quero ouvir um pouco. Todos vocês, é importante. Uma fala, acho que empoderar a questão de religiões de matriz africana, populações tradicionais, populações indígenas, quilombolas. A gente vem lutando, apesar de o UFRJ não ter ainda um vestibular específico. Hoje mesmo tem alguns jovens estudantes da Rural, pelo menos uma matéria, licenciatura de Educação do Campo, nós garantimos que tem um vestibular específico. E vem tratando também da questão da reparação de danos históricos para afro-brasileiros, africanos e indígenas. É difícil, o Estado Nacional não quer nem reconhecer, quanto mais reparar os crimes de lesa humanidade, crimes de lesa pátria. A Universidade de Aldeia Maracanã é isso. Nós vamos trabalhando a reparação, não uma compensação. Nós vamos trabalhar a compensação. A gente está falando de reparação de danos históricos, reparação de danos de crimes de lesa humanidade, crimes de lesa pátria, cometido em relação aos indígenas desses 525 anos de dominação europeia e também afro-brasileiros e africanos. Caturral. Vamos ouvir a chamante Júlia. Pode chamar o professor primeiro. Professor? Isso. Professor Fala um pouquinho, quero ouvir o Ivani um pouquinho. Ele está cansado, chegou agora, mas vai descansar falando. Boa tarde a todos e a todas, né? Você sabe que o povo vai me convocando, lá vou eu indo, né? Claro que esse espaço aqui é um espaço de resistência, que nós já acompanhamos há muitos anos, e é um espaço muito simbólico, né? Eu acho que o fato de você ter os originários da terra, né? E acho que foi muito brilhante vocês fazerem essa aliança, porque quem conhece o candomblé tradicional sabe que o candomblé tradicional cultua caboclo. O resto tem razão. Né? A casa pode ser uma casa iorubá, que são os mais, né, que normalmente não tem esse culto, mas faz obrigação, faz festa, né? Cultua caboclo. Por esse reconhecimento do chamado ancestro da terra. Pode nem virar negro. Tem casa que não vira, mas faz questão de fazer a reverência por conta disso.
Eu digo que eu sou de candomblé tradicional, né? Normalmente, e acho muito acertado esse novo desenho dessa instituição. Eu não acompanhei o início, só lá atrás, nesse momento não. E eu tenho dito para algumas pessoas que têm conversado, vocês viram que eu estou meio assim, né? Porque o povo, eu tenho agenda normal e tem agenda que o povo me pega na rua. Vou contar uma para vocês que vocês vão ver. E meus filhos estão querendo me interditar, né? Meus filhos estão lá de interditar ele. Ele está demais. Mas eu acredito que a gente está num momento muito importante e aqui é um prenúncio muito bom nesse sentido. Vocês sabem que a democracia brasileira está ameaçada. Não pensa vocês que não está. Está ameaçada. Não fica pensando que o negócio passou, porque não passou. Virá agora a decisão do Congresso nesse momento que demonstra que os caras estão se articulando. Ok? E não pense que o fato de ter um presidente sensível a essas pautas, que tem dificuldade de implementar a pauta, uma coisa é ser sensível, outra coisa é ter dificuldade. Por conta de você ter um Congresso que é totalmente contrário. Ficar batendo no presidente, no ministro, né? Esquece que o Congresso é contrário. A correlação de força é muito, muito diferente do que a gente pensa. Eu sempre brinco com todo mundo que uma coisa é ganhar a eleição, outra coisa é governar. Né? E tem gente nossa que é muito boba, que até acha que ganhou a eleição, está tudo resolvido, e esquece que você não constrói uma bancada considerável, né, das nossas pautas e vai virar minoria, que é o que está acontecendo justamente nesse momento no Congresso Nacional, mas não é diferente na Assembleia Legislativa, não é diferente na Câmara Municipal, não é diferente. Então, essas pautas, por mais que tenha uma concessão aqui, outra ali, ela não tem essa força, né, de virar, de fato, políticas públicas com recursos. Uma coisa é política pública, né? Outra coisa é recurso. E eu sou, de fato, sonhador, viu? Mas não sou ingênuo nem bobo. Tem gente nossa que é, né? Porque o cara é assim, a Oxum virou patrimônio do município do Rio de Janeiro. O nego bate palma e acha que está tudo legal. O Oxóssi virou patrimônio do município. Todo mundo bate palma e acha legal. Só que não vem, né, por trás desse reconhecimento, a devida atenção e o recurso para, de fato, manter essas tradições. Essa é uma coisa que tem que ser observada. Acho tudo legal. Né? Todo mundo vai lá, ganha um diploma, recebe palma, e esquece que política pública ela só tem valor quando ela está no orçamento. Quando ela entra no orçamento. Aí você sabe o dinheiro que tem. O maior exemplo disso que interessa as duas comunidades é a Lei 10.739, né? 11 mil, não sei quanto aí. Que fala justamente das nossas duas temáticas e não tem dinheiro lá, né? Uma encrenca do caramba. Não tem nem para capacitação de professores, nem material didático, não existe. Então a gente tem que olhar um pouco, né, esse cenário do qual todos nós estamos vivendo. Mas mesmo assim, eu acredito que temos que estar juntos. Nesse momento difícil, por isso que toda iniciativa dessa, né, quando eu posso, que não é fácil, eu procuro estar presente. Hoje mesmo eu vou sair daqui e vou para a festa da Maria Mulamba. Eu moro na Mangueira. Hoje vai ter uma festa de Maria Mulamba lá na quadra. Não é na quadra de samba, não, na quadra da comunidade. Porque enquanto as pessoas expulsam em comunidade, ali o povo faz na Maria Mulamba na quadra. Né? E lá eu tenho que ir lá, na minha comunidade. Se eu não for lá, o povo me expulsa, né? Eu sou não, Ivanel é o nosso sacerdote, parece que eu sou o papa do negócio, né? Sem ser, mas parece que é o papa. Então eu tenho que estar lá, aqui na comunidade. E o que eu estou achando engraçado é porque é na quadra de futebol. Botaram lá umas coisas pretas, que o povo não vê, né? Botaram lá um negócio preto, quem passar lá vai ver. E vai ser engraçado que vai ser a Maria Mulambo lá, a festa da Maria Mulambo, e a torcida do Flamengo torcendo do lado de cá. Né? Todo mundo preto e vermelho, vamos ver. Talvez isso vai dar certo. Coisa mesmo. Mas eu estou achando muito interessante como é que, apesar de tudo, do massacre que nós sofremos, tem tido um crescimento, né, cada vez mais, dessa galera se colocar de forma pública.
Então, eu diria para vocês isso e digo para vocês que às vezes a gente vai a lugares, não é o caso aqui. Ontem, eu estava brincando com o cacique, que a minha filha é diretora da Maria Filipa, que é aqui na 28 de setembro, na escola. E veio aqui oferecer uma bolsa. E ela ficou muito chateada que vocês não aceitaram a bolsa dela. Mas ele me explicou. Mas ele me explicou a questão. Ela chegou em casa aborrecida. Seus amigos da UDE Maracanã e tal, aí me esculhambou, né? Como se eu sou o responsável. Não sou responsável de nada, pô. Falei para você ir lá. Só você ir lá. Mas ele me explicou por quê, né? Que as crianças estão matriculadas e tal. Mas engraçado que eu estava lá ontem, que foi festa junina, eu saí na rua, 4 pessoas eu encontro de crachá, que nem sabia o que era, e resolveram falar comigo, porque era uma reunião da Associação Estadual dos Conselheiros Tutelares, que estava tendo na UERJ. E eles pediram, pelo amor de Deus, que eu passasse lá, porque eu tenho muito a ver com essa construção, né, do Estatuto. Rapaz, eu fui lá. Tinha uma briga do caramba, né? A nossa turma com a turma da igreja, né? Que domina o Conselho Tutelar. E aí eu cheguei lá, né? O povo me vê, fica animado e tal, mas me deram o microfone, você já viu, né? Não estava na agenda, mas me levaram de me dar o microfone. Eu fui obrigado a falar, né? Inclusive desse assunto, entendeu? Mas, rapaz, eu fiquei até assustado, porque eu fui aplaudir de pé lá no negócio. Mas é muito engraçado. Estou dizendo para vocês o seguinte: nós temos que estar em todos os espaços, dialogando com todo o setor possível nesse momento. Porque não está fácil. E eu tenho dito para as pessoas que eu tenho conversado, e um dos motivos de eu estar aqui tem a ver com isso, é que a causa é maior do que uma pessoa. As pessoas precisam compreender isso. Quando você é maior do que a causa, alguma coisa está errada. Que é o caso aqui da UDE Maracanã, né? Há quantos anos tem essa resistência e esse trabalho, né? Porque a causa, ela mexe, ela vai trazer quem é indígena e quem não é indígena. Tem compromisso com a causa. Mesma coisa é esse trabalho, esse diálogo que vocês estão. Então, eu quero aqui parabenizar todos vocês. Daqui a pouco eu vou ter que sair, não briguem comigo, né? Eu tenho que ir lá ver a pombagira, pelo menos. Tem que ver a pombagira virar. Mas depois eu ainda vou lá no Mineiro Pau, sabe onde? Sabe onde o negócio do Mineiro Pau? Sabe onde? Lá em Santa Cruz. Também surgiu a agenda ontem. Eu estava lá ontem com o Siri, sentado eu, o Siri e o Kleber Lucas, uma atividade do Siri. Está lá os meninos do Mineiro Pau e disse: olha, amanhã na nossa casa de Umbanda, que é uma casa de Umbanda, vai ser a fogueira de Xangô. É muito bom que o senhor pudesse ir lá. Não estava na agenda. Aí entrou na agenda, né? Então lá vou eu para o Mineiro Pau à noite. Mas eu estou dizendo para vocês, é muito bom quando você é uma figura pública e entende que você não é uma figura pública, que você é o melhor cara. Você significa e representa um conjunto de lutas. Então você tem que estar presente nessa luta, não por sua vaidade, mas para que você consiga fortalecer o que está acontecendo nas nossas bases. Eu disse ontem, lá no Siri, nós temos muito militante, né? Mas poucos quadros. Há um hiato de formação de quadro. Eu sou da geração política, que era da tática e da estratégia, né? Então você formava quadro. Quadro sabe como intervém na conjuntura. Militante nem sempre sabe. Militante milita, é aguerrido, é uma coisa muito boa. Mas você entender um processo de como você interfere na conjuntura é diferente. Né? E nós temos esse problema hoje nos movimentos sociais. Não é à toa que a maioria está velhinho como a gente, né? Mas não desqualificando o pessoal médio. Tem uma galera média muito mais bem formada até do que era na minha época. Mas muito preocupado com coisas mais pragmáticas, né? Eu costumo dizer que você não tem projeto político, na verdade, você tem projeto eleitoral, né? É diferente você quando tem projeto político e quando você tem projeto eleitoral. Hoje a turma quer o poder pelo poder. Não sabe o que vai fazer no poder. Né? Então, construir projetos de fato que possam interferir e, obviamente, você fazer avançar essas lutas, nossa conjunta, é a nossa tarefa, eu falo velho comunista, né? A nossa tarefa daqui para diante. Então, quero parabenizar vocês,
num domingo como hoje, né, de estarmos aqui. E vocês sabem que povo de Macumba, povo preto, indígena, favelado, a nossa turma, nunca me chama, né? Me convida, me convoca, que é diferente, né? Convidado, você vai lá e tudo bem, tudo certo, come lá um negocinho. Convocado é diferente. Convocado, você tem que cumprir o seu papel para essa luta que é muito importante para todos nós. Achei, um abraço e estamos juntos aí, com certeza. Olha o que ela falou aqui, é muito bonito. Ela falou, eu tenho visto, viu, Andressa? A avó dela... A avó dela era da Assembleia de Deus. Era apaixonada por mim. Coisa, pela minha atuação. Isso eu tenho ouvido em vários lugares, né? Porque aí que é importante você entender que nós temos que ampliar. Uma coisa é ideologia, outra coisa é fazer política. O nosso pessoal que marca muito posição ideológica, só aprendida do PT. Lá atrás, né? Do PT, que antigamente, vamos dizer, minha filha, o senhor é do PTA, do PT antigo. Né? Que a gente, PTA, inventou o PTA. Porque uma coisa é ideologia, outra coisa é fazer política. Fazer política, a arte da conversa, ela é fundamental para que as nossas causas continuem crescendo. Obrigado por ter ouvido esse debate da galera. Vamos ouvir a representante do Poder Legislativo Federal, a senhora Andressa Oliveira. Boa tarde, boa tarde a todos, todas e todes. Me chamo Andressa Oliveira, estou aqui representando o mandato do deputado federal pastor Henrique Vieira. Trago uma saudação do nosso deputado a todos os irmãos e irmãs que estão nessa luta. Temos um carinho muito especial pelo nosso irmão Ogum Benican, uma pessoa que nos ajudou muito a construir e a pensar algumas questões, esteve conosco, principalmente no início, né, do nosso mandato, no ano de 2023, a gente estava mais próximo e a gente pôde conversar, e através da conversa iniciada por ele, daquilo que ele nos trouxe, de uma demanda, de uma luta, nos abriu os olhos para um conhecimento. E aí, este ano, no mês de junho, nós protocolamos um projeto de lei baseado naquilo que o nosso irmão nos trouxe, que é a questão dos capelães militares, né? Que hoje, capelão militar, quem pode participar, o capelão militar é um cargo militar oficial, com todos os benefícios, né? Salário, benefício militar, entra por concurso, mas só pode pastor e padre. E pastor de algumas denominações, nem todas. E nós nem tínhamos esse conhecimento, e nosso irmão trouxe para a gente. Nós ficamos 2 anos trabalhando em cima disso, e esse ano conseguimos apresentar um projeto de lei que altera isso, abrindo para todos os segmentos religiosos que temos no Brasil, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Eu quero que os irmãos entendam que eu não estou aqui num momento panfletário, mas eu estou dizendo que um mandato, né, que se coloca à disposição na luta é um mandato que ouve quem está na luta, né? Como nós ouvimos o nosso irmão, ouvimos outros irmãos de outros segmentos, inclusive, porque era importante ouvir os muçulmanos, né? Era importante ouvir o povo do xamanismo, era importante ouvir vários segmentos para a gente compor algo que representasse a todos. Os mandatos que se colocam à disposição da luta precisam ouvir o povo, precisam ouvir os ativistas, precisam ouvir os religiosos. E eu espero que os irmãos consigam continuar também na luta. Há muita dificuldade, às vezes as barreiras, né, fazem a gente meio que desistir ou enfraquecer e desanimar, mas não podemos desistir. É esse solo que a gente está é um exemplo de persistência. Esse solo que a gente está não é exatamente apenas a aldeia Maracanã, que simboliza a persistência de um povo que sabe quem é,
sabe quem são seus ancestrais e sabe onde deve se colocar nessa sociedade. Então, eu quero parabenizar a Umbraspot pela sua diretoria, por toda a sua organização, por sua mobilização, e quero nos colocar à disposição. E eu, enquanto uma mulher evangélica, estava no culto da minha igreja agora de manhã, quero saudar os irmãos, porque nós devemos caminhar em unidade, em amor, em parceria e respeito, né? Então, eu trago aqui uma saudação enquanto uma mulher evangélica a esse espaço aqui e a essa luta. Estamos juntos. Muito obrigada. Vamos ouvir nesse momento a Chavante Júlia. Conseguiu pegar? Foi o arroz. O arroz Júlia Otomori ao Euftábio. Eu sou Júlia, sou do povo Chavante. Meu nome Chavante é Otomori Oriun. Faço parte aqui da aldeia Maracanã desde 2016. E eu estou muito feliz, né, que a gente está fazendo esse evento aqui na aldeia e que vocês vieram, né, nesse domingo ensolarado aqui, compartilhar esse momento com a gente. Porque a gente precisa aqui na aldeia de muita visibilidade. E quem é que está vindo aqui na aldeia pela primeira vez, levanta a mão. Nossa! 99%. Então agora vocês já podem falar com um pouco mais de propriedade, né, sobre o espaço, sobre as atividades que a gente faz aqui, sobre como é que é estar com as pessoas indígenas que vivem aqui na aldeia e a gente que vem fazendo esse trabalho. Grande parte das pessoas que fazem as atividades aqui na aldeia e fora da aldeia são mulheres, né? Eu estou aqui representando as mulheres e nós mulheres, né, fazemos muita coisa aqui na aldeia, a gente inventa e botamos para frente, né? A Potira, a Tapixi, a Maria, a Ana Lúcia, né? A Maíra e diversas pessoas aqui da aldeia, né, estão trabalhando em prol dessa visibilidade nas escolas, nos espaços oficiais, nos espaços oficiosos, e todos os espaços fora, e tentando trazer o máximo das pessoas para vir para cá. E a gente precisa que as pessoas tenham um pouquinho, né, de afinidade com a gente para falar da gente quando a gente não estiver lá naquele lugar. Eu costumo chamar que as pessoas são uma sementinha. A gente planta uma sementinha em cada um, né, para que esse um vai virar 10, né? Fala para a mãe, fala para o pai, fala para o chefe, fala para todo mundo que trabalha. Tem que falar para todo mundo que a aldeia Maracanã existe, que a gente está aqui, né? Que a gente não é aquele espaço que não tem nada. Muita gente vem aqui assistir jogo no Maracanã e não sabe que a gente está aqui. Não sabe o que é isso aqui. Passa para ir trabalhar, volta do trabalho, 365 dias no ano, não sabe que a gente está aqui. Não sabe o que é esse espaço. Aquele prédio ali, não sabe. Então a gente precisa contar para todo mundo, né? Viralizar, chamar todo mundo, para o povo conhecer, porque a gente conhecendo, a gente pode defender, né? Pode fazer parte dessa luta. Então, agradeço novamente a todos vocês. Nós estamos com o Festival Oriocas, que vai continuar no próximo 5 e 6. Ali a gente tem um cartaz do Oriocas. É uma atividade afro-brasileiro e Brasil, né? Povos originários, por isso esse Ori de cabeça e Ocas, né, de casa. Então a gente tem ali o mapa da África, o mapa do Brasil. E na outra semana a gente vai ter, na última semana de julho, a gente vai ter Decolônia de Férias. Não é colônia de férias, é Decolônia de Férias. Para adultos, jovens, crianças a partir de 10 anos. Né? Vamos ter diversas atividades, oficinas dadas e rodas de conversa só por mulheres. Então, venham participar. Nós temos também o Círculo Sagrado Feminino. E estamos inventando outros, vamos ter a festa junina também. Então,
Até final de julho já está cheia, a agenda já está cheia. Como o Urutau falou, a gente faz as atividades visitando as escolas, universidades, colégios, e essas pessoas também vêm aqui, creches. É muito legal, né? Os piquititinhos assim, né? Então, todas essas crianças, elas são também aquela sementinha que a gente vai plantando para saber que a gente existe. Porque os livros nossos didáticos falam assim, que os índios plantavam, que os índios pescavam, que os índios faziam, que os índios moravam, tudo no passado. É um passado distante. Só o professor de história fala da questão indígena, mas é de uma questão indígena de 1.500 anos atrás. A gente tem que trazer essa população de 305 povos diferentes que nós temos no Brasil para hoje, para o agora. Nós temos 305 povos que existem aqui. Somos o país mais pluriétnico do planeta. 274 línguas. Somos o mais plurilinguístico do mundo. Levanta a mão e me diz quem sabia dessa história aqui. A escola não fala, a escola não conta. Então a gente tem que contar. Tá bom? Então, obrigada pela parceria, obrigada pelo convite. E estamos juntos aí. Devagarinho a gente chega lá. Vamos ouvir agora o Cigano José. Representando as comunidades ciganas. Romali, Chavali, Nessan Calon, Juscelio, Divide Sarrati, né? Sou cigano, que eu quis dizer, de sangue, de família e de povos tradicionais. Muito me honra estar aqui com vocês, uma honra profunda, porque a gente tem aqui umas falas e a gente meio que parece que fala a mesma coisa, né? Acaba repetindo. Aí o outro fala primeiro, fala assim, pô, o que eu vou falar, né? Mas a verdade é que nós temos sim em comum, que é o preconceito, a luta diária. Mas existe a palavra chamada causa, né? Evani disse que é uma palavra muito bonita, causa. Se você for maior que a sua causa, deixa de ser uma causa. E eu carrego uma outra frase que eu falo, só é merecedor da causa aquele que dorme com ela. Porque quando você se propõe a causa, você não quer saber se você vai dormir no colchão, se você vai dormir no chão, se você vai se alimentar, se você vai tomar banho quente. Não importa. Isso é o de menos. Porque você está pela causa. A causa se chama as pessoas para fazer uma caminhada, protestar. As pessoas que vêm, que dizem que são de cultura cigana, elas não vêm. E tem uma diferença aqui que eu gostaria até de deixar bem claro, principalmente para o povo de Axé. São duas coisas, na verdade, que uma, nós não somos religião. Tá certo? Nós não temos uma religião definida. Mas o povo de Umbanda, o povo de Candomblé tem lá, recebe sua cigana, seu cigano, sua pombagira cigana. É um outro departamento. E hoje em dia, no Rio de Janeiro, está existindo, sabe, um mituê, umas pessoas desocupadas, que elas querem implementar uma religião cigana. E isso não tem como existir, porque nós não somos religião. O que existe são pessoas que saem da Umbanda, do Candomblé, desprovidas de conhecimento, não tem paciência de aprender a respeitar o sagrado, vai para sua casa, pela vaidade, pelo seu ego, querem fundar tissaras e querem falar Optia. Mas, na verdade, o povo de Umbanda era Riba cigano, Oriô, palavras antigas que você nem ouve mais. Hoje é tudo uma palavra Optia. A maioria conhece aqui a palavra Optia. É uma palavra que ela foi introduzida, ela não é cigana. Mas é uma palavra que passou a ser denominada como dos ciganos, e que não reflete a nossa realidade. Se você olhar em volta, eu estou me sentindo em casa, parece até que eu estou no acampamento cigano. Depois vocês vão ver por que eu falo isso. Eu vou fazer uma hoje, eu ia fazer uma homenagem, o
o velho pediu para me trazer um cântico, um hino. Nós temos nosso hino, Djelém, Djelém, caminhei, caminhei, e ciganos encontrei. É uma longa, mas ele é mais fúnebre. Mas pelo dia sagrado e importante, eu já estou terminando. Não, é mais para cima. Ah, tá. Agora melhorou. Eu trouxe uma música de uma pessoa que já é falecida, um grande músico cigano Calon. Existe a etnia Ron, existe a etnia Calon. Sou da etnia Calon. A etnia Ron ainda tem 7 segmentos. E os Calões são 3. Português, espanhol e brasileiro. Então hoje eu vou fazer algo que eu vou trazer essa homenagem para ele através de uma música que reflete muito a nossa necessidade, ao nosso dia a dia. Com todo o respeito que eu tenho pela pessoa que ele era, pela mãe dele, que é uma baita, uma outra pessoa de São Paulo que corre, que luta, que é militante, e eu não poderia deixar de passar essa oportunidade para homenagear essas pessoas. Mas a minha missão aqui, Babá, é justamente de coração aberto, poder colaborar com o senhor pela causa, independente se estiver sol ou chuva, eu estarei lá. Independente de qualquer coisa, eu estarei lá. Saúdo também o grande Urutau, muito conhecido, não conhecia, maior prazer. A Júlia, já conheço Júlia mais de... Nem imaginava de encontrar a Júlia. A gente jogava capoeira, gente. A gente era... não foi, Júlia? A gente praticava coisa de negro, de senzala, e eu não sabia que ela era indígena. Olha como é que são as coisas. Ela também não sabia que eu era cigano. Olha quanto tempo tem, mais de 20 anos nisso. Mais de 25, na verdade. E aí... não vou ficar entregando nosso lado obscuro, não. E com a militância, gente, eu encontro várias pessoas que querem conhecer um pouco mais da cultura, mas não conhecem a realidade cigana. O povo, quando eu falo assim, povo de axé é tudo igual. É mentira ou é verdade? É mentira. Não é tudo igual. Dentro do candomblé tem lá, né? Angola, Queto, Jeje, Marri, Nagô, aí já vai. E eu não sou diferente, eu sou de axé. Hoje eu larguei a festa de malandro lá no meu barracão para estar aqui. A festa eu já estava esperando na festa há mais de 2 anos lá. Mas aí caiu no dia que a militância, o seu Zé me respeita, ele sabe, depois a gente resolve os pontos. Mas, gente, de coração mesmo agradecer a vocês por estarem aqui conosco, tá? Espero vocês em outra oportunidade. A todos vocês de coração, meu muito obrigado. Bartalê, Sartimor, Chaspé. Desejo sorte, saúde e prosperidade para todos vocês. Eu vou pedir para vocês, junto comigo, através da música que eu vou homenagear essa pessoa, fizesse uma outra vivência junto. Eu não estava nem preparado para isso. Eu trouxe essas fotos, não sei porquê, agora eu já entendi. Eu vou fazer uma vivência. Quando estiver tocando essa música, reflita na imagem que vocês, por acaso, não vai ser escolha, vai ser aleatória, as fotos. Vocês façam esse refletimento, essa reflexão junto com a música, tá bom? Milo. Quando puder colocar, o senhor fala, tá? Pode? Pode tocar a música? Vai passando, vai passando. Eu vim andando sozinho, alguém parou à minha frente, me empurrando, me perguntando quem é você tão diferente, porque usa lenço, brinco e esse manto. Não soltei meu canto. Eu sou cigano, filho das coisas. Muito bem, trazê-los aonde vim.
Eva que sofre a porção de outra primavera. Eu sou cigano, com teu sorriso farei magia, porque dentro do meu peito há um amigo feito novo dia. Eu sou cigano, danço no fogo e na terra. Eva que sofre a porção de outra primavera. Eu sou cigano, com teu sorriso farei magia, porque dentro do teu peito há um amigo de um novo dia. Agora, representando as mulheres de axé do Brasil, a senhora Márcia Moura Zacarias. Primeiro, pedir desculpas pelo atraso, que a gente tem alguns compromissos que não pode faltar, não sendo mais urgente do que isso, mais importante do que isso, mas a gente tem que estar em todos os locais, né? Como mulher negra, de axé, sou feita de Oxóssi, a Mutumbá, a Colofé, Mucuyu, para todos que estão, Shalom, Amém, enfim, né? A gente tem que saudar a todos. Meu irmão, muito obrigado pelo convite e hoje estar como vice-presidente dessa instituição maravilhosa. Obrigado à aldeia Maracanã, muito obrigado, Pajé, muito obrigado a todos. Cacique Urutau Guajajara, muito obrigado. Me sinto muito honrada em estar nesse momento. Eu fui apresentada como representante de mulheres de axé, realmente eu faço parte do grupo, mas quem sou eu para representar mulheres de axé? Eu represento, sim, a matriz africana como mulher feita de santo, mas acredito que tenha mais velhas do que eu aqui, e as que não estão, que estão no Orum, essas sim representaram para que eu estivesse aqui. Acho que a gente pode bater uma salva de palmas para essas que nos deixaram aqui para pedir. Isso, grande jogo, axé, resistência, verdade. Com certeza estaria aqui. Eu a conheci, cheguei a me arrepiar. É muito importante hoje estar fazendo um encontro dessa grandiosidade com povos tradicionais. Eu costumo refletir que estar com a matriz africana, com os indígenas, com os quilombolas, os ciganos e tantos outros povos juntos é um momento de resistência pura. É um momento de dizer que nós temos sim que lutar e sermos não tolerados e sim respeitados. As pessoas costumam dizer, tem que ter tolerância. Não, tem que ter respeito. Se tolerar, se tolera qualquer um. Respeitar, tem que respeitar todo mundo, independente do seu segmento, independente da sua questão religiosa, sua questão sexual, enfim, eu acredito nisso. Vejo também que hoje é um marco para nós que estamos aqui, né? Com essa grandiosidade. Eu acredito, eu não sei se eu estou errado, né? Mas acho que a grande maioria que está na plateia é mulher. Pode levantar a mão? Massacrou. Ganhamos, né? Uma salva de palmas para as mulheres.
Eu costumo falar sempre isso, e não com falta de respeito aos homens. Eu tive um grande pai carnal. Sou de Oxóssi, então, sou de Oxóssi, tenho 3 santos homens, na verdade, Oxóssi, Airá e Oxoguiã, então, nada contra os homens, mas sem as mulheres, os homens não seriam gerados. Então, há uma necessidade de um pouco mais. É isso, nós somos a potência, né? Sem ventre, não tem como se gerar, não é isso, assim. E falando nisso, eu fui feita no colo de uma santa que eu amo e respeito todas as outras, mas se eu não falar dela, ela depois fala o que aconteceu no local de resistência, no local espiritual, num local maravilhoso e respeitoso, você não falou e não contou para mim. Eu não sei se todo mundo vai concordar, mas nessa cidade todo mundo é de Oxum. Se não for de Oxum, tem um bocadinho de ano. Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Abadoaê, Oromimá. Fica de pé pra gente fazer a Oromimá, Oromimá, Oromimá. Pode lançar isso. Que a sua devida saúde, tranquilidade, prosperidade, paz a essa terra. O povo entenda que aqui é uma aldeia indígena que precisa de respeito, de merecimento e de glórias. Axé. Agora a gente oficialmente vai começar a cerimônia de posse. Claro que tudo é oficial, né? O cântico da aldeia Maracanã nos tocou e nos emocionou muito. Nós gostaríamos que, logo após a entrega dos certificados de posse, que pudessem fazer mais uma vez o cântico, porque a gente ficou muito emocionado. Mas representando as comunidades de terreiro, que são as umbandas, eu vou chamar quem é de umbanda, quem é de candomblé, quem é de terreiro, para vir aqui na frente para a gente fazer um cântico, que é o hino da umbanda. Num planejamento não colonial ou decolonial, a gente não vai fazer hino nacional, a gente não vai dar esse chicote à nossa algoz, a gente vai cantar aqui hinos das nossas tradições, assim como teve o cântico da aldeia Maracanã, teve o cântico cigano, a gente vai fazer o cântico oficial da Umbanda. Quem gostaria de puxar? Sentiu a luz divina, com todo o seu é do reino de Oxalá, onde a paz e amor que refletiu a terra, os que refletiu o mar, os que veio da Ruanda, ora luz de ilumina, a Umbanda é mais amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos habita, a grandeza do sol, a paz que nos é a nossa religião, levamos o caso de Deus, a bandeira do sol, levamos o caso de Deus, a bandeira do sol.
Agora, representando as nações do candomblé, a gente vai puxar um cântico também, que eu acho que é um cântico para Oxalá, né, que representa todas as nações, todos os terreiros. Unisaure, aqui é o Rosa, o Rosa. Unisaure, benção. Aproveitar aqui no Oxalá, pedir ao meu Pai, Oxalá, que abençoe a todos nós. Oxalá tem o alá dele, que fique sobre nós, nossas cabeças, cada passo, quando nós chegamos, quando nós sairmos daqui, que Oxalá, que no secretismo é Jesus, proteja todos nós. Axé, amém. Tudo de bom para todos nós na tarde de hoje. Vamos seguindo agora com a entrega dos certificados. Para a entrega do certificado do presidente idealizador da Ubraspot, senhor Ogum Benicam de Oliveira. A vice-presidente, Márcia Moura Zacarias. Pode entregar, receber na mão. Tá com ele, tá? Diretora do Conselho Institucional, senhora Denise Rosa. O diretor do Conselho Fiscal, senhor Pedro Paulo Chagas. E os conselheiros, senhora Alessi Inácio, senhor Eric Campos. Quem vai entregar é o senhor Ogum Benicam, juntamente com o cacique Urutau. Representante do Pedro Paulo. Senhor Pedro Paulo está por aí? Sua representante. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Denise Rosa. Hoje à tarde, eu até escrevi ali um resumo para falar sobre o que é o Ubraspot. Quando eu fui convidada, né, desde o Mojubaxé, conhecendo o Benicam, eu entendi a necessidade desse coletivo, dessa organização, seja como queiram chamar. Mas o mais importante, o que mais me atrai nesse momento, é o compartilhamento dessa gestão. Porque a política ela não pode ser para uma pessoa, ela tem que ser para todos. E nós precisamos resgatar esses espaços, unificar a educação. E Vani falou muito bem sobre questões que nós passamos. E eu tenho falado muito para a juventude. Nós precisamos multiplicar a informação. Os nossos... Eu não tenho filhos uterinos, mas eu tenho sobrinhos, afilhados, primos. E a gente precisa compartilhar a informação, essa união, e passar isso para mais pessoas. Como se falou aqui da aldeia, né, que muita gente passa aqui e não conhece, mas tem muita coisa no nosso país que nós não conhecemos. E nós precisamos entender, porque eu costumo dizer, já me falaram, eu não quero falar de política, política me incomoda. Gente, quando a gente acorda e faz aquele cafezinho, adoça, bota na canequinha, na xícara, nós já estamos fazendo política. Então nós precisamos entender a necessidade de lutar pelos nossos direitos, pelos nossos espaços. E nós que fazemos, somos representantes. Eu, como uma tiazinha minha me falou, eu fico um pouco assim quando fala mulher preta. É necessário. E quando você chega numa grande empresa, os grandes cargos, eu posso falar isso, porque eu trabalhei no corporativo mais de 30 anos, ele não é culpado por mulher preta. A mulher preta, por mais conhecimento que ela tem, ela é relegada. Então a gente precisa falar toda hora.
Eu sou Denise Rosa, sou mulher preta, sou PCD, sou mulher de matriz africana, tenho capacidade de estar em qualquer lugar do mercado e estou hoje aqui dando a minha colaboração para o transporte e para outros segmentos. E a gente precisa falar disso. A gente precisa que as leis sejam direcionadas para nós. Nós não podemos ficar parados. Se é a minha voz que vai falar sobre isso, seja nesse espaço ou em outro qualquer, e se eu puder estar, eu vou estar e vou falar. E peço a vocês, colaboremos, multipliquemos, estejamos juntos, porque essa é uma causa para todos nós. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a todos. Gente, um representante da comunidade tradicional do Pedro Paulo Chagas, que é a primeira comunidade que chegou no estado do Rio de Janeiro, Axé Podabá. Ele não pôde estar presente porque perdeu um irmão, que era o braço direito da comunidade tradicional dele, mas mandou uma palavra através da IQED da casa, que é um cargo sacerdotal da casa dele, da comunidade tradicional dele. Pedro Paulo Chagas, 16 anos, Rio de Janeiro. Desculpas pelo exemplo, os conhecimentos. Ele é formado em Ciências Contábeis. De 2000. É especializado em finanças, com 24 anos como gerente financeiro de empresas, com segmento de mídia exterior. Além disso, é formado em Direito, pós-graduado em Direito Tributário, capelão pela OACB em 2020, doutor honoris causa, membro do Movimento Negro do Rio de Janeiro, militante das causas antirraciais, hoje com 52 anos de iniciado, para Vodun Sobor, herdeiro e dirigente da Casa Religiosa Quelábia, e que mais 72 anos de resistência e existência. É agora Leci Inácio Costa. Esse é uma das nossas conselheiras institucional. Ela fica na diretoria de Denise, né, ajudando, auxiliando nas demandas institucionais, nas decisões, e enfim, em tudo que a gente precisar decidir. É o Conselho Institucional que está à frente, decidindo conjunto com as outras comunidades. Tem mais um conselheiro também, que é da Denise Rosa, que é Eric Campos. A diretora dos povos e comunidades originárias, Chavante Júlia. Os conselheiros Sandra Beniche. Sandra Beniche. O Cacique Urutau. Ó, tem o Cacique Urutau também, é do Conselho dos Povos Tradicionais. Melissa Chacriabá. Falei certo? Vou falar muito brevemente as palavras da irmã me toca. Bom, as falas todas nos tocam, né? Nos atravessam, porque passamos por... As lutas se entrecruzam. Então a gente... naturalmente a gente é tocado por essas falas, nós que estamos aqui. Mas a irmã disse uma coisa muito importante, né? Há poucos dias me questionaram isso também, mas você tem o tempo inteiro que dizer que você é uma mulher indígena em contexto urbano e mãe de uma criança autista? Sim, preciso. Eu preciso dizer todos os dias que eu sou mãe de uma criança PCD. E em todos os lugares que eu vou, eu digo, porque a gente precisa ter orgulho de quem a gente é. Passou dia 18 de junho, agora é dia do orgulho autista. E a gente precisa ter orgulho de quem a gente é, ter orgulho de ser indígena. Com todas as dificuldades que a gente tem que estar no contexto urbano, a gente tem que ter orgulho do axé, orgulho de ser povo de santo, orgulho de ser povo de terreiro, e andar com orgulho, povo cigano. E é um prazer enorme estar com, nossa, mais invisibilizado do que cigano. Não.
E é tão importante, e tanta história mal contada, né? É aquela, enfim, né? A gente sabe o quanto de história que a gente precisa desconstruir e contar as nossas, as verdadeiras histórias do que nós passamos, do que nós somos, e que precisamos sim e devemos sim ter orgulho de quem somos e todo dia repetir sobre a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Nós somos, eu sou uma mãe atípica, eu sou uma mulher indígena em contexto urbano. Axé. Ai, ai, ai. A diretora do Conselho dos Povos Tradicionais e Comunidades, senhora Cristiane Inácio. Conselheiros Mônica Ferreira, conselheiro cigano Juscelio Fernandes. Por favor. Pessoal, mais uma vez eu vou falar até 1 minuto, rapidinho. Mas é incrível o que a menina acabou de falar sobre a luta de ter um filho e tal, com autismo, né? Olha, eu sou cigano e digo isso em qualquer canto que eu esteja. Até em último momento eu não falo. Mas se eu ouço alguém falando mal da comunidade indígena ou de uma pessoa que zoa a outra porque parece um autista, cara, na mesma hora. E aconteceu comigo 2 vezes. Eu estava morando em Minas, eu sou brigadista do incêndio florestal aqui do Parque da Tijuca, do ICMBio. Também sou bombeiro civil, né? Outras atividades também. Cigano faz de tudo um pouco, sabe? E nessa viagem que eu estava em Minas, o rapaz, a gente estava comentando que tinha uma cigana falecida, já há muitos anos enterrada lá. Só ela estava enterrada naquele cemitério. E o rapaz que trabalhava comigo, ele falou assim, de manhã, na hora do café, esse povo não era nem para estar sendo enterrado aqui. Nossa. Olha o grau das coisas que eu ouço. Então, eu falo que quem é militante não pode se calar em hipótese alguma. Esse pessoal que fala de cultura, que propaganda de cultura, não vem com esse assunto perto de mim. Eu sou conhecido como uma pessoa que briga, cara, que não atura certas coisas, porque cada coisa é cada coisa. Cultura é uma coisa, dentro da espiritualidade é outra coisa, dentro da militância é outra coisa. Então são segmentos que as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, não é. Então no meu trabalho aqui no Parque da Tijuca, eu por ter um jeito meio sério, meio sincero até demais, eu tento me isolar ao máximo. Também porque são assuntos que não me convêm, porque eu sou cigano, eu não preciso estar me metendo em coisa de pessoas que não são ciganas. Estou falando de trabalho, tá, gente? Estou falando de não tratar outra pessoa bem, não é isso. Porque todo segmento tem aquele problema na empresa, naquelas panelas, e eu não sou de panela. Aí um dos meus chefes falou assim, você tá aí à toa, parece um autista. Nossa. Aí eu falei assim, como é que é? O que você falou? Repete. É que você tá aí, parado, quieto no canto, parece um autista. Você sabe o que eu fiz? Saí do trabalho, desci, fui lá na delegacia ali da Civil da Tijuca, dei logo um BO. Isso porque eu não quis tirar ele de dentro do ICMBio. Deu sorte. Eu acho que eu que dei. Cara, eu sou uma pessoa compreensiva. E uma outra coisa é no Parque Laje. Às vezes eu estou trabalhando lá, passa uma pessoa, até dentro dos meus amigos mesmo, que não são amigos, né? São brigadistas como eu, naquele momento. Ele fala assim, esses índios aí do Paraguai, sai da Índia. Volta aqui, por favor. Volta aqui. Tu não vai falar isso perto de mim, não. Qual o conhecimento você tem desse povo? Qual é a justificativa que você tem para rotular as pessoas, quem não é, quem não é? A maioria que eu conheço, meu primo é cigano e indígena também, o Iandu. E eu tenho outras primas que são tanto de um sangue quanto para o outro. Eu tenho sangue cigano, mas quem disse que eu não posso ter um sangue também negro? Então, gente,
quem é militante, é militante. Não tem tempo feio nem cara feia, não. Porque se falar perto de mim, não vai dar certo. Seja quem for. E graças a Deus eu estou lá até hoje. E vou estar amanhã sempre, porque eu faço o meu e falo assim, eu sou cigano. Eu sou justo e eu sou transparente. A gente não mente, não. Obrigado, gente. Obrigado, de coração. O conselheiro senhor Marcelo José Borges, do Conselho Intercultural. Gente, bem rapidinho, a nossa diretora dessa diretoria, que é a Intercultural e Projetos Especiais, junto com o Babá Marcelo, tem uma missão muito, muito grande, que é unir todas essas culturas em um centro de referência cultural através da Lei Rouanet. Então, se ele puder dar 2 minutinhos, Babá, que a gente não tem eletricidade daqui a pouco, e a gente tem um lanche maravilhoso ainda ali para fazer. E o senhor também leva aqui a sua diretora, Ana Maria Cariri, também uma mulher indígena, uma mulher guerreira, uma mulher da cultura que está em todo o Brasil, todo que é lugar do Brasil, ela está lutando pela cultura indígena. Não vou me estender muito, boa tarde. Acho que a fala do que nós vamos propor hoje, o senhor já falou, fortalecer a nossa cultura hoje, porém, com essa junção das nações africanistas, né, os indígenas, os tradicionais, enfim. Eu pedi sua permissão de estar aqui, ao meu ancestral. Então hoje eu estou aqui também para falar do prazer pela qual fui convidado para fazer parte, junto com essa mulher maravilhosa aqui no nome que é a Denise, e também estender a minha fala como embaixador de educação, tá? Embaixador de educação do negro, dos africanistas, e a partir do convite também dos tradicionais e do povo indígena. Eu gostaria de deixar já a minha solidariedade para bolsas para a faculdade, a 85%, não só para os indígenas, mas para todos que estão aqui, né? Aí a nossa matriarca ali também vai nos representar, e a outra nossa irmã PCD, que tem filha PCD, também vou assinar um projeto para que ela possa representar as mães PCD, para que possa levar a educação, tá bom? Para o técnico, para a igreja e para a graduação. Obrigado a todos. O diretor do Conselho Administrativo, senhor Bruno Henrique Silva. Vai falar? Vai falar um pouquinho? Não? Para não falar que eu não falei nada, eu faço das palavras de todas as minhas palavras. Muito bem. Conselheira doutora Cássia Cristina. Que bonita. Bonita, ela parece minha mãe. Vai falar, doutora? Aqui não precisa. Gente, eu gostaria muito que a doutora Cássia tivesse falado. Essa mulher aqui, a primeira vez que eu passei por uma violência de racismo religioso, foi a primeira mulher negra que isso atravessa a vida dela o tempo todo, que me deu a mão e que me deu a voz. Ela tem um instituto chamado Invoz, Instituto Liberte a Nossa Voz. E naquela época, nem lembro o ano, chegar até o final, a gente entrega. Eu estava tão abatido que eu não conseguia nem responder as perguntas. Eu não tinha discernimento para responder o que ela me perguntava. E outro dia eu estava assistindo a entrevista e eu vi o quanto mulheres como ela me fizeram chegar até aqui. Eu queria ter uma gratidão muito grande pela senhora, uma admiração muito grande, e agradecer
por a senhora estar aqui hoje comigo, porque a minha referência hoje de ativista é a senhora. Mas não chegou? Tá? Não, Roger. Não, daqui ele falou que pode seguir. Depois a gente escreve. Ai, olha, eu me sinto honrada. Imagina, trabalho. Que energia. Gente, cada canto, a gente sente a densidade no ar, da energia de cada um. Como é importante esse trabalho. Como é importante a união, como é importante estar de mãos dadas. A gente tem leis que são baseadas, sim, né, no nosso suporte à democracia, mas nós não vivemos um país democrático. Isso tudo é balela, não é democrático. Então, o tempo todo lutando por questões religiosas que a gente passa, o tempo todo é discriminado, por questões relacionadas à sexualidade, a nossa cor de pele, o nosso povo originário, o nosso povo escravizado, a minoria, que não é minoria, que construiu esse país, que esteve desde o início, mas desde o início não teve leis para proteger esse povo. Por isso a gente hoje está aqui. Então é muito importante esse movimento e eu me sinto extremamente honrada. Muito, muito obrigada por poder estar aqui do lado de cada um de vocês. Muito obrigada. Eu queria chamar a nossa mais nova conselheira administrativa, Lucilene Farias. Luciene Farias. Essa, com certeza, ela chegou para agregar. Ela faz parte do movimento, né, de Beleza Real. E ela vai falar um pouquinho sobre o Beleza Real. Eu prefiro que a Denise fale sobre mim. Ela vai falar. Entrega esse certificado que é... Gente, eu faço questão de falar dessa mulher maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecê-la. Fui no evento que eu vi nas redes sociais sobre mulher plus size. E eu estou falando isso para que a gente entenda quantos grupos estão nessa condição. Quantos grupos? E você levantou a pauta para esse grupo de mulheres plus size. Logo depois, a minha irmã Raquel Rosa, puxando a sardinha para casa, né? Criou o bloco plus size também. Me pego nessa Neto da Cuba, que ela também dá um apoio. Então é isso. Parabéns pelo projeto. Então, felicíssima de saber que você está agregando com a gente, porque é importante isso. Todos têm que estar nesse espaço. Vou passar para você, Linda, para falar dessa coisa maravilhosa. Agora eu fiquei tímida. Quer água?
triste.